Olá pessoa, tudo bem com você? Seja bem-vinda a este meu primeiro vídeo aqui do canal para falar sobre Excel. Eu sou o Cleiton Rocha, pensador e criador da Agiliza Mais, essa empresa que nasceu com essa vontade de ajudar você a agilizar as atividades do seu dia a dia. Bom, e como estamos nesse início de vídeo, eu pensei sobre o que falar e por que não falar sobre o começo do Excel, como começamos no Excel. E eu criei essa série que eu chamo de Do Início, onde a gente vai passar por todos os fundamentos básicos do Excel, ou que as pessoas consideram básico do Excel, para que você consolide aí seu conhecimento e mande muito bem lá na frente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez as pessoas negligenciem muito, ou talvez até nem conheçam tão bem quanto elas acham que conhecem. A gente vai falar sobre formatação. Como fazer uma formatação, como utilizar essa formatação, por que utilizar uma formatação. E nesse meu vídeo eu passei por 3 dicas que eu chamo de dica bronze, dica prata e dica de ouro. Isso aí, assiste o vídeo e me diz, conheci essas dicas? Foi legal? Vai usar no seu dia a dia? Olá, antes de mais nada, gostaria de contextualizar aqui para a gente ter uma ideia e ficar mais fácil de entender o exercício. A gente tem aqui uma empresa de venda de equipamentos, tipo parafusadeira, serra, lixadeira e qualquer coisa assim. E essa empresa, ela vende e ela organiza esses dados numa planilha de Excel. Esses dados têm o nome do equipamento que ela está vendendo, o cliente que ela está vendendo, a data, o valor de cada equipamento, quantos equipamentos foram vendidos, o desconto de bancada aqui que eu coloquei, que seria o desconto padrão do dia, também tem o desconto por cliente. Então, o desconto que está negociado com o cliente, que o vendedor conseguiu negociar, e aí, logicamente, né, o valor final de tudo isso. Bom, isso está organizado nessa minha tabela aqui. Essa minha tabela eu tenho o nome de equipamento, enfim, tudo isso que eu falei para vocês está organizado nessa tabela. Tá certo? Tá certo. Tudo que eu falei tá aqui, mas não tá de uma maneira bonita, né? Eu não consigo ver isso e entender fácil o que está acontecendo. Então, eu preciso transformar isso de uma maneira mais agradável, onde eu consiga extrair mais informações e isso seja útil, né, para minha vida. Então, eu tenho o meu resultado final, eu quero chegar num algo parecido com isso. Olha aqui. Ele tem exatamente as mesmas colunas e as mesmas informações que eu tinha na outra, eu tenho nessa. Só que aqui ele tá mais bonito, né? Eu consigo ver, eu tenho um título bonito, eu tenho um cabeçalho melhor, eu consigo separar meu cabeçalho dos meus dados, eu tenho a minha data, a minha porcentagem, tá tudo ali, eu tenho a coluna, ela tá organizada de uma maneira melhor, onde cabe tudo certinho, tá tudo melhor, tá tudo mais bonitinho. Por que isso? Como deixar assim? Então, é para isso que existe a formatação. A formatação do Excel, ela serve para melhorar a legibilidade dos meus dados e deixar ele mais bonitinho e mais fácil, né, e mais agradável. Bom, primeira coisa, eu tenho aqui, ó, as minhas colunas, elas estão numa dimensão, né, numa largura meio estranha. O primeiro aqui, ele está esmagado, então o cortador de piso, ele não aparece, ele aparece só cortador. Aqui as datas, eu tenho 19/9/2019, só que ele aparece um monte de hashtags, os números estão estranhos. Aqui eu tenho 145 e 62 e aqui tem 700. Tá certo, mas eu poderia colocar 700,00, né, para representar dinheiro. O desconto tá como 0,05, que seria 5%. Aqui eu tenho 0,1, mas ele tá como zero, tá arredondado. E aqui também é a mesma coisa no valor final. Eu queria deixar isso mais agradável. Então a primeira coisa eu vou ajustar as colunas. Como eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono a coluna e aqui, ó, eu coloco o mouse entre as duas colunas, entre duas colunas. Ele vai mudar o cursor para esse formato de um risco no meio com as duas flechas, uma para cada lado. Quando ele aparecer assim, eu clico, seguro e arrasto até o tamanho que seja ideal para mim, ou que eu acho pelo menos que é ideal. E aí eu posso ir fazendo alguns testes para saber se vai ficar do tamanho que eu quero ou não. Eu tenho a opção de fazer isso de forma automática. Então como é que eu vou fazer isso? Eu posso selecionar novamente e quando o mouse estiver aqui entre as duas colunas, eu dou um duplo clique. E o que esse duplo clique vai fazer? Ele vai ajustar a coluna já automaticamente na largura. Eu posso selecionar todas as colunas e fazer exatamente o mesmo processo. Aí eu posso ser em qualquer outra, né? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, entre as colunas C e D e vou dar um duplo clique. Pronto. Aí ele ajustou e colocou todas as colunas no tamanho ideal, onde nada ficasse espremido.
Só que agora eu tenho um pequeno probleminha. O meu cabeçalho, ele tá ali, mas ele tá do mesmo formato que os meus dados. Então eu gostaria de deixar o cabeçalho destacado, mudar alguma coisa para dizer que aquilo ali é o cabeçalho. Então como eu posso fazer isso? Aqui, ó, dentro da guia página inicial, eu tenho o grupo de controle aqui, ó, grupo de opções de fonte. Então eu vou selecionar aqui o meu cabeçalho com o mouse mesmo. E aqui eu posso selecionar, eu posso mudar o tipo da fonte, eu posso mudar o tamanho da fonte, eu tenho as opções de tratar a minha fonte, eu tenho a borda, o fundo, né, a cor de fundo, a cor de preenchimento e a cor da minha fonte. Então primeiro eu posso deixar negrito, itálico, sublinhado. Não, muita coisa, então eu vou deixar só negrito. Eu vou mudar a minha fonte, eu não quero deixar a mesma fonte. Eu posso vir aqui e selecionar a fonte Arial, por exemplo. Ó, já ficou maior. Ó, percebe que quando eu mudei a fonte, ele mudou também o tamanho dela, né? E ele comprimiu novamente. Então eu vou selecionar tudo novamente, vou dar um duplo clique e pronto. Já voltou ali o tamanho ideal. Eu vou aqui voltar a selecionar só o meu cabeçalho. Posso aumentar a fonte, mas não, acho que eu vou diminuir. Vou deixar no tamanho 10. Eu posso vir aqui também, selecionar o tamanho, 14, ou posso também digitar, né? Posso digitar. Bom, acho que tá bom. Eu quero mudar a cor de fundo, então como que eu vou fazer? Seleciono aqui a cor de preenchimento e posso selecionar qualquer um do padrão. Eu vou selecionar aqui um azul mais escuro. Bom, agora eu tenho o fundo de azul mais escuro, mas a letra não aparece. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um destaque nessa letra. Eu vou colocar essa fonte, a cor da fonte com um branco ou até um azul mais escuro. Mais claro, desculpe. Coloco um azul clarinho aqui, ó, pronto. Já tem um destaquezinho melhor. O título dessa minha tabela também eu vou mudar, venda de equipamentos. Vamos lá, colocar em Arial também novamente. Ah, mas eu quero isso aqui, eu quero bem grande. Então eu vou aumentar aqui. Beleza, e o fundo? Então eu vou fazer o contrário do que eu fiz no meu cabeçalho. Eu vou colocar um fundo com um azul mais claro e a fonte de um azul mais escuro. Eu vou aqui, ó, na linha eu posso fazer o mesmo processo que eu fiz nas colunas. Então eu seleciono a linha, venho aqui entre as linhas e aumento ela. Beleza, já tenho um destaque aí no meu título, já tenho meu cabeçalho. Ok, mas aqui, ó, quando eu selecionei aqui e aumentei o meu título, ele ficou aqui para baixo, né? Aumentei a linha e ele ficou aqui embaixo. Bom, não queria que ficasse assim, eu queria que ele ficasse no meio. Para ajustar isso, eu tenho alinhamento. Alinhamento, eu tenho tanto os alinhamentos horizontais quanto alinhamento vertical. Então, nesse caso, eu quero que o meu alinhamento vertical fique centralizado. Então, eu vou colocar aqui alinhamento vertical centralizado. Beleza. Agora eu vou selecionar meu cabeçalho novamente. Eu quero que todo o meu cabeçalho fique com o alinhamento centralizado, né? Então coloco o alinhamento todo centralizado. Tudo bem. Beleza. Bom, já está começando a ficar com uma carinha melhor, né? O que mais eu posso fazer? Aqui, ó. Lembra que eu falei que nós temos aqueles dois tipos de desconto. Desconto de bancada e desconto com o cliente, né? Com o do vendedor. Esse desconto, ele é uma porcentagem. Geralmente, porcentagem não tem valores muito grandes, né? Não passa de 100%. Elas sempre são valores pequenininhos, mas o meu título está grande. O meu título do cabeçalho está grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprimir essa minha coluna para que ela fique do tamanho, mais ou menos, do meu número ali dentro. Então, eu vou comprimir a coluna. Só que agora o meu cabeçalho ficou espremido. Como que eu faço para melhorar isso? Eu posso vir aqui, seleciono só esses dois pontos e seleciono a opção de quebra de texto automático. Quando eu faço isso, ele já coloca cada linha do meu cabeçalho para que ele se ajuste à coluna. Então ele já colocou aqui, ó, desconto negociado com fornecedor. Posso aumentar melhor isso aqui, né? Deixar mais bonitinho, ó, desconto negociado com o vendedor, desconto da bancada. Ó. Aqui, eu posso aumentar ainda um pouco mais, deixar em 3 linhas. Ó. Aí, novamente, eu seleciono meu cabeçalho e coloco tudo alinhado verticalmente. E eu aumento aqui, ó. Aumento o tamanho da minha linha. Para ficar com espaçamento melhor. Agora já sim, agora já ficou bem melhor. Agora vai uma dica muito boa.
Tá vendo essas linhas que ficam ali no meio da célula, essas linhas cinza ali, que serve para destacar a célula? Muita gente vai tirar isso, o que ela faz? Ela pinta toda a coluna de branco, toda a célula de branco ali para sumir. Bom, ela some, só que o que acontece? Você preencheu mais informação do que necessitaria na sua planilha. Tem outra maneira mais fácil da gente fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente retirar a visualização disso. Então, eu não preciso nem selecionar, eu vou aqui ó, em exibir, na guia exibir lá em cima, e eu tiro aqui ó, linhas de grade. Pronto. Nada mais existe de linha de grade dentro do meu Excel. Bem melhor do que selecionar tudo e pintar de branco. Não façam mais isso, façam assim agora, hein? Tudo bem, mas eu não queria tirar toda, né? Eu queria tirar só aquela parte de fora. Eu queria colocar bordas aqui. Como que eu faço? Então, novamente, aqui do lado do meu sublinhado eu tenho a opção de bordas. Então eu vou selecionar onde eu quero colocar uma borda. Seleciono a borda e vou colocar aqui, ó, bordas espessas. Ah, olha só a cara que já fez, né? Já ficou bem melhor. Bom, quero colocar na minha tabela inteira bordas. Então seleciono a minha tabela, coloco bordas aqui em tudo. Ah, legal. Dentro da opção de bordas eu tenho mais ainda opções. Eu posso selecionar e desenhar uma borda. Então eu vou lá, ó. Estilo da borda. Desenhar borda. Vou colocar aquele estilo fininho mesmo. Então eu venho aqui, ó, desenho a borda que eu quero, aonde eu quero. Ah, esse preto para mim não quero uma outra cor. Então eu vou vir aqui e seleciono um azul, por exemplo. E aí eu seleciono e desenho a borda do jeito que eu quero. E para retirar a seleção, só clico novamente e ele volta à seleção normal. Bom, mas desenhar às vezes dá muito trabalho, né? Se eu, por exemplo, eu tenho essa tabela inteira, eu não vou colocar na tabela inteira. Então como que eu vou fazer isso? Eu tenho a outra opção de borda. Eu vou selecionar toda a minha tabela, tirando o meu cabeçalho. Vou vir aqui, ó, ainda nas opções de borda, e eu tenho lá, ó, mais bordas. Então eu vou selecionar, eu não vou colocar esse preto, eu não gosto muito da borda inteiramente preta. Então eu vou colocar um cinza mais escuro. Vou selecionar aqui o estilo de linha simples e vou colocar aqui, ó. Aqui eu posso selecionar onde eu vou colocar essa minha borda. Então eu posso tanto nas partes verticais, tanto nas partes posso tanto colocar nas partes horizontais quanto nas partes verticais. Então eu vou colocar entre as células. Eu posso selecionar aqui, ó. Bom, ele já vai dar uma pré-visualização de como vai estar. Ou eu também posso aqui dentro dessa minha pré-visualização clicar para colocar ou não a borda. Agora na parte horizontal eu vou colocar uma linha pontilhada, essa aqui. Essa mesma cor eu vou colocar aqui. E nas partes externas da minha tabela, eu quero colocar uma linha mais grossa. Aqui. E na parte inferior eu vou colocar uma linha simples também. E eu dou um OK. Pronto. Ele já preencheu tudo. Aqui eu vou colocar também uma outra borda. Então vou lá, mais bordas. Eu vou colocar uma linha simples também. Vou colocar nesse cinza e vou colocar numa mais espessa. Aqui eu posso já selecionar o contorno. Ele já vai selecionar todo o contorno para mim. E colocar um cinza mais escuro. Pronto. Ah, já está bem melhor, né? Se você for um pouco mais detalhista, você vai ver que as linhas ela tem uma certa dificuldade, né? Porque você não tem a separação direita entre linhas. Se você for ver, você tem que ficar acompanhando com o mouse e tudo mais. A gente pode, enfim, deixar isso mais fácil. Como a gente faz isso? Cada linha a gente coloca de uma cor. E aí, então eu venho aqui na primeira linha e coloco um azul clarinho. Venho aqui na segunda linha. Não gostei desse azul. Vou colocar um azul um pouquinho mais escuro. Na terceira linha, coloco esse mesmo azul. Só que eu terei que fazer um por um. Bom, eu tenho uma maneira mais fácil de fazer isso, né? Eu posso vir aqui, ó, nessa opção de área de transferência e usar o pincel. O que o pincel faz? O pincel, ele vai pincelar, ele vai copiar o tipo de formatação que você está querendo e vai copiar só a formatação aonde você quiser. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa primeira e segunda linha, clico com o pincel e clico na próxima. Bom, não aconteceu nada porque ele já estava formatado. Então eu vou selecionar aqui e vou selecionar
a outra. Ah, agora sim, ele selecionou ali. Aí eu teria que fazer um por um? Não, eu posso vir aqui, ó, clicar, pintar com o pincel e selecionar toda a minha tabela. Pronto, ele já selecionou e separou linha por linha. Mas perceba que você tem que selecionar as duas primeiras linhas para que ele entenda essa formatação e jogue toda essa formatação até lá embaixo. Existe um outro jeito. Você seleciona e dá um duplo clique no pincel. E vai lá embaixo e clica. Ele copia a formatação, só que perceba que o pincel não saiu. Então eu posso continuar clicando e copiando a formatação até onde eu quiser. Eu quero sair do pincel? Eu seleciono ele novamente. Pronto, já saiu da minha seleção do pincel. Legal, né? Sabia dessa? Bom, vamos continuar aqui a minha formatação. Aqui, o valor unitário. Eu não queria que ele ficasse bem assim, desse jeito, né? Eu sei que valor unitário significa real, né? Dinheiro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo, essa minha tabela. E aqui dentro do grupo de opções de número, eu posso mudar esse tipo de visualização. Então, como eu posso colocar moeda ou contábil, ou de uma maneira mais fácil, eu tenho aqui ó, a função dinheiro, formato número contabilização. Ele já coloca no meu formato de dinheiro, com um cifrão e tudo mais. Bem mais fácil, eu não preciso digitar nem nada. Então, ele já fica formatado com o tipo de dinheiro. Aqui eu tenho desconto, né? Desconto geralmente é por cento. Aqui está 0,05, que nada mais é do que 5 divididos por 100. 5%. Então, como que eu vou fazer? Seleciono aqui onde eu quero colocar e ao lado do dinheiro eu tenho a opção de porcentagem. Então já seleciono e coloco a porcentagem. Só que eu queria colocar 5 e mais os números que vêm depois da vírgula. Eu tenho aqui, ó, nesse grupo, eu tenho acrescentar ou retirar número decimais. Então eu quero colocar, eu vou inserir. Eu quero retirar, eu vou retirar. E eu vou colocar aqui mais um número depois da vírgula. Só para fins de visualização mesmo. E o valor final, novamente. Eu posso lá, seleciono e coloco como formato dinheiro. Mas só para mostrar, eu tenho aqui o formato de milhar. Que também ele vai mostrar os números com as casas decimais e mais a divisão, a separação dos milhares, né? Dentro da minha venda eu tenho 19,9. Eu queria retirar esse 19,9, queria colocar em um formato diferente. Então como eu posso fazer isso também? Eu venho aqui, seleciono, clico com o botão direito e venho aqui, ó, formatar células. E ele vai abrir a formatação, o tipo de formatação que eu quero. Lembra que a gente viu borda? Ó, já vem selecionado. Mas aí eu quero ensinar um atalho para vocês. Eu gosto de atalhos do teclado, né? Facilitam muito a nossa vida. Então como eu quero fazer? Venho aqui, vou fechar. Em vez de eu clicar com o botão direito e ir lá formatar células, eu vou fazer o seguinte, aqui ó, Ctrl 1. Ele já vai abrir a janela de formatação de células normalmente. E aí eu abri a janela de formatação de células, eu venho aqui ó, em número e a opção de data. Aqui eu tenho todos os tipos de datas pré-definidos do Excel. Então vou colocar essa data aqui, ó. Ele já aparece um exemplo ali em cima, 19 de setembro de 2019, ok. Agora ele já mudou. O número não mudou. O tipo de informação que está dentro da célula não muda. O que vai mudar é como eu visualizo essa célula. Só isso. E aí, já tenho uma tabela bem melhor. Agora, eu vou passar a minha última dica. Essa dica é muito boa, eu acho bem importante que as pessoas conheçam. Muita gente vem aqui nesse título, por exemplo, e seleciona e vai aqui, ó, mesclar célula. O que mesclar célula vai fazer? Vai mesclar a célula, nada mais que isso. Mas ela vai juntar todas as células como se elas fossem uma só. Então, clica aqui, mesclar célula, beleza. Bom, ele está ali centralizado, ficou bonitinho. Qual que é o problema disso? Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Porque quando você mescla uma célula, quando você seleciona ela, ela vai selecionar toda a coluna. Então, por exemplo, eu estou selecionando aqui, eu vou passar aqui por cima, opa, selecionou tudo de uma vez só. E não é isso que eu quero selecionar só um aqui, ó, só esses três. Vou aqui e selecionei, ele vai selecionar tudo. Isso é muito ruim quando você está fazendo alguma fórmula, alguma coisa, ele selecionar tudo. Por isso que eu não gosto de mesclar célula. Bom, mas tá bom, vai lá. Você quer deixar
tipo ali de uma mescla de alguma maneira que para você é bonito, você gosta, você quer fazer sua tabela assim. Então eu vou ensinar uma dica que você consegue fazer exatamente o mesmo, chegar no mesmo resultado, só que de outra maneira que para mim é bem melhor. Então eu vou desmesclar a célula e eu vou selecionar novamente aonde eu quero que centralize e fique tudo bonitinho. Seleciono e novamente com lá Ctrl 1 no tipo de formatação. Aqui ó, eu tenho alinhamento. Dentro de alinhamento eu tenho aqui ó, o grupo horizontal. O que eu quero que fique? Centralizado na seleção. Coloco centralizado na seleção e dou um OK. Pronto. Ele deu o mesmo resultado que mesclar a célula, só que aí a célula não está mesclada. Então eu posso selecionar que ela não vai mais interferir na minha seleção. Legal, né? Isso é muito, muito útil quando você está fazendo fórmulas, você está usando atalhos. E ele não pega mais toda aquela seleção. Bom, acho que era isso que eu queria passar para vocês sobre formatação de células. Você já tem bastante arsenal aí, bastante ferramentas para poder deixar a sua planilha muito mais bonita e muito mais com a sua cara. E aí pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. Gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa? Se divertiu vendo sobre Excel? Diz aí, conhecia essas 3 dicas que eu passei? A dica prata, a dica bronze e a dica de ouro? Diz aí nos comentários. Ficou alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer fazer um elogio, uma sugestão? Quer fazer uma crítica? Deixa um comentário aí. Quer dar alguma dica sobre um vídeo, alguma coisa? Ou o que você quer aprender sobre Excel? Deixa um comentário que a gente vai conversando. Beleza? Mais uma vez, obrigado. Até lá.